Abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia no livro de Números. Deixa ela aberta aí no capítulo 20. Nós vamos mergulhar um pouquinho nessa passagem que talvez você conheça com tanta clareza, com tanta eloquência, né? Mas a palavra do Senhor, ela é maravilhosa, seu Paulo, porque ela se renova a cada manhã nas nossas vidas. Hoje o Senhor fala conosco de uma forma, e amanhã o Senhor vai falar conosco por intermédio, muitas vezes, da mesma palavra, mas de uma forma diferente. Então a palavra do Senhor é boa, perfeita e eficaz, e ela fala conosco em todo o tempo, em nome de Jesus. Eu queria ler esta passagem aqui em uma versão que eu achei um pouco mais clara da Bíblia. Mas não tem problema se a sua versão for a versão Doni Cida, né? Não tem problema, tá? Aliás, Cida não, se a sua versão for a versão Doni. A Cida é moderna, irmãos. Eu peguei a Bíblia do Doni e falei assim, deixa eu dar uma rapidinha aqui, eu estava sem Bíblia aí. Na hora que eu peguei a Bíblia do Doni, eu falei, não é possível. Depois ele vai querer me matar. Achou aí? Você que achou, diga achei. Se você não achou, diga misericórdia. Misericórdia, irmão, está no começo da Bíblia, querido. Números, capítulo 20. Glória a Deus. Nossa, tem até uma tela aqui agora. Gente do céu, obrigado, viu? Cris? Você vai pregar, você vai achar bom também, tá bom? Não fica fazendo cara feia para mim, não. Achou aí, queridos? Números capítulo 20, no verso 1, diz assim: no primeiro mês, todo o povo de Israel foi para o deserto de Zim e acampou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Preste atenção. Naquele lugar não havia água, por isso o povo se reuniu e começou a reclamar contra Moisés e Arão. Olha isso, irmãos. Você acha que reclamar é só eu e você que reclama da vida? O povo estava caminhando com Moisés. Destino aqui, qual era o destino deste povo? Era a terra prometida, queridos. Eles saíram da zona de conforto, saíram lá das suas cidades. Eles foram desafiados. Deus falou com Moisés. Eles foram desafiados, então aceitaram o grande desafio, mas no meio do caminho algumas coisas aconteceram. Entre elas, começaram a reclamar. Olha para o seu vizinho e fala assim: pare de reclamar. Viu? Amém? É só para falar isso, irmãos, não é mais para fazer G100. Não é para fazer G100, é só para falar para ele assim, para de reclamar. Eu estou vendo alguns homens com um sorriso aqui, falando para a esposa: para com isso, irmãos, pecado. Jefferson, olha a cara da Mônica do seu lado, para com isso, cara. Ainda bem, cadê minha esposa? Já sumiu, Olha lá, tá. Continuemos aqui. Eles diziam, verso 3: teria sido melhor, olha o que o povo estava dizendo, teria sido melhor se tivéssemos morrido na frente de Deus, o Senhor, com os nossos companheiros e outros israelitas. Por que você trouxe o povo do Senhor para este deserto? Aqui eles já estão questionando. Primeiro eles fizeram ali um burburinho, e depois eles continuaram reclamando: ei, por que você trouxe nós para cá? Olha o que você está fazendo com a gente, Moisés, Arão, vocês estão malucos? Vocês estão trazendo a gente para morrer? O povo não para, queridos, então não é de hoje. Por que você trouxe o povo do Senhor para este deserto? Será que foi para que nós morremos juntos com os nossos animais? Verso 5: porque você nos trouxe do Egito para este lugar terrível. Olha, o povo não para de reclamar.
onde não há cereais, não há figueiras, nem parreiras, nem romãs. O que você está fazendo com a gente, Moisés? Alguma coincidência? Um povo que reclama para chuchu. Graças a Deus nós crentes não reclamamos de nada. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Bem forte. Amém. Nós somos, repita comigo, nós, povo de Deus, somos o povo, fala Janine, que menos reclama da vida. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Eita, que bom que você declarou isso, viu? Olha lá, porque você nos trouxe do Egito para este lugar terrível, onde não há cereais, não há figueiras, não há parreiras, nem romãs, além de tudo, não tem água para beber, Moisés. Verso 6. Então Moisés e Arão, eles saíram dali, onde o povo estava, e foram para a porta da tenda sagrada. Eles se ajoelharam, encostaram o rosto no chão, no pó, e a glória do Senhor falou com eles. Então o Senhor disse a Moisés, preste atenção, até aqui era um povo reclamando de tudo. Até aqui era um povo que não parava de colocar Moisés e Arão na parede. O que eles estão fazendo? O que vocês fizeram? Vocês são malucos? Pelo amor de Deus, olha o que vocês fizeram. Vocês tiraram a gente de Itaquera. Vocês estão levando a gente lá para não sei para onde, né? Para onde sua cabeça te levou aí. Não sei o que vocês estão fazendo. Não tem água, não tem bebida, não tem churrasco, não tem bolacha, não tem suco, não tem tangue, não tem nada. Aí Deus pega Moisésinho, no sentido não diminutivo do homem, mas do filho. Vem cá, querido, você e Arão, nós vamos ter uma conversa. E o Senhor disse a Moisés, verso 8: pegue a sua vara, ou seu bastão, que está em frente à arca da aliança, e depois você e Arão reúnam este povo, e na frente de todos eles deem a ordem, falem a rocha, e dela sairá água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber ao povo e também aos animais. Só para você entender, talvez os mais estudiosos vão dizer assim, pastor, tem alguma coisa errada. Lá no livro de Êxodo, Deus pediu para Moisés bater na rocha, sim ou não? Quantos lembram disso? Aqui Deus pediu para Moisés bater na rocha? Não? O que Deus falou com Moisés? Fale, declare a rocha. Então são duas situações totalmente diferentes. O milagre vai se repetir, mas a forma que Deus vai falar conosco em cada milagre é totalmente diferente. Amém? Vocês estão entendendo? Em Êxodo, Deus pede para Moisés bater na rocha. Aqui, Deus já fala com Moisés para ele falar com a rocha. Olha o que acontece. Verso 9. Então, como Deus havia ordenado, Moisés pegou a sua vara que estava diante de Deus, o Senhor. Moisés e Arão, o que eles fizeram? Eles reuniram o povo na frente da rocha e Moisés disse: olha isso, agora escute, povo rebelde. Ele estava dizendo assim: ei, seus desviados, preste atenção que eu vou fazer aqui. Deus falou comigo. Tomou para si o quê? A justiça. Olha o que Deus falou comigo. Deus não fala com vocês, Deus fala comigo. Então preste atenção aqui, povo. Aqui Moisés já estava bravo. Será que vamos ter que fazer sair desta rocha água para vocês? Olha o que Moisés está fazendo. Deus havia falado com ele. Deus havia comunicado ao coração dele.
Ele ouviu a voz de Deus. Ao invés de ele agir apenas em obediência, ali no coração de Moisés subiu a razão. Ei, Deus falou comigo, e porque Deus falou comigo, seu desviado, você vai ter que fazer assim. Quantas vezes nós tomamos a verdade, sobe ao nosso coração, e nós, ao invés de falarmos com amor, como Deus comunica ao nosso coração, nós falamos num tom de cobrança, acusação, ou cheio da razão. Deus falou para Moisés: Moisés, erga a sua voz, direciona o povo, diga para eles que eles são rebeldes, diga para eles que eles estão errados. Deus falou assim com Moisés. O que Deus falou com Moisés? Moisés, reúna o povo, apenas fale com a rocha, e da rocha vai sair água para você dar de beber para as pessoas e para todos os animais que estiverem lá. Acabou. Foi simples a orientação, foi direta a orientação. Mas aqui Moisés já tomou para ele a justiça própria. Peraí, essa galera me colocou na parede, está pensando que eu sou quem? Eu ouço a voz de Deus. Deus mandou eu tirar esse povo lá do deserto, lá da cidade deles, trazer para cá. Nós estamos caminhando para a terra prometida, e esse povo ainda fica me questionando. Espera aí que eles vão ver. Quantas vezes nós agimos dessa forma, cheio de razão, porque nós achamos que Deus fala mais comigo do que com Vitor. Quantas vezes... Não, Deus fala comigo, não fala com Wesley. Deus fala comigo, não fala com o Doni, não fala com o Rômulo. Olha o Doni aí, o homem da Bíblia, irmãos. Então, como Deus havia ordenado, Moisés pegou o bastão que estava diante dele, reuniu toda a galera, deu uma bronca em todo mundo. E olha no verso 11, Moisés levantou a mão. O que ele fez? Bateu na rocha 2 vezes com o bastão. Deus mandou ele bater na rocha? Deus mandou Moisés ferir a rocha? Deus mandou Moisés dar umas marretadas na rocha? Deus mandou Moisés dar uma varada na rocha? Deus mandou Moisés ir lá e dar um tapa na rocha? O que Deus falou com Moisés? Fale a rocha. Fale a rocha. E assim saiu água, e o povo e os animais beberam água. Presta atenção aqui, irmãos. A ação de Deus, aquilo que Deus ele tem para fazer na nossa vida, Ele vai fazer independente de nós, porque Ele é soberano. Ele é o Senhor da nossa vida. Independente das nossas ações, independente das nossas limitações, Deus vai fazer o que precisa ser feito. Amém? Não foi da forma que Deus orientou Moisés, mas aqui a ação era para glorificar o nome do Senhor no meio deste povo. Moisés tomou a razão para ele, na verdade. Moisés tomou a sua própria justiça, porque ele havia buscado Deus. Deus poderia ali impedir algo de acontecer? Poderia. Mas o Senhor tinha um plano perfeito para aquele povo. Olha só, continuemos aqui. Porém o Senhor disse, no verso 12, porém o Senhor disse a Moisés e a Arão: vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel reconhecesse o meu santo poder, e por isso vocês não vão levá-los à terra que prometi dar a eles. Qual era o destino final deste povo? Qual era o destino final? Terra prometida. Todos ali entraram? Nem todos entraram. Nós sabemos de uma coisa: Moisés entrou? Entrou? Não entrou. Mas Deus deixou de agir ou de fazer o milagre porque Moisés fez diferente daquilo que Deus ordenou ele a fazer? Porque a soberania não está na vida de Moisés. A soberania não está na minha vida e nem na sua vida. A soberania está no nome do Senhor Jesus.
está no nome de Deus. Ele é o Senhor. Então Ele faz da forma e como Ele bem quer. E para encerrar, isso aconteceu em Meribá, onde o povo de Israel reclamou contra Deus, o Senhor, e onde Deus lhe deu uma prova do seu santo amor e poder. Eu coloquei o nome nessa mensagem: o amor revela quem nós somos. Deus corrige, mas Ele não nos deixa de amar. Deus, Ele corrigiu Moisés, Ele corrigiu Arão, mas Ele não deixou de amar esses dois. Deus corrigiu o povo, Deus fez com que o povo entendesse quem era o Senhor. Passaram por provas e dificuldades, mas as provas e dificuldades não foram ausência de amor. Foi só consequência da desobediência. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, nesta manhã, diante da Tua palavra que revela o Teu amor a nós, nós queremos ser encorajados a ser filhos melhores, pais melhores, esposo, esposa e principalmente discípulos melhores. Senhor, usa esta palavra para comunicar a Tua verdade ao nosso coração. Em todo o tempo, o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, e assim seja. Amém, amém e amém. Queridos, deixa eu dizer algo para vocês. É normal na nossa vida, em um certo momento da nossa vida, nós passarmos por momentos de tensão. É normal nós passarmos por dúvidas, é normal nós passarmos por momentos de dificuldade. É normal, nós passamos, nós somos seres humanos. E nós não estaremos isentos disso, mesmo tendo a identidade revelada que nós somos filhos de Deus. Você não vai deixar, ou eu não vou deixar de passar alguns problemas ou algumas situações porque eu sou filho de Deus. Pelo contrário, Deus, Ele continua nos amando, mesmo sendo nós ainda imperfeitos e principalmente, irmãos, muitas vezes desobedientes. Se por conta da nossa imperfeição e desobediência, se Deus tivesse que fazer algo, se Deus tivesse que nos punir por conta de algo, Ele já teria feito há muito tempo, mas não é o papel dEle. Em nenhum momento da Bíblia nós vimos Deus punindo, nós vimos Deus corrigindo. E Deus só corrige quem Ele ama. Deus só corrige quem Ele ama. Então assim, se você está passando por um momento, se você passou por um momento de correção de Deus para a sua vida, fique tranquilo. Isso só está acontecendo porque Deus continua te amando. Não é porque Moisés fez uma ação errônea naquele momento que Moisés deixou de ser amado. Pelo contrário. Nós vimos Moisés seguindo com o povo. Nós vimos Moisés ouvindo a Deus em outras vezes. Nós vimos milagres acontecendo no meio dele em outras vezes mais para frente. Não foi porque um erro, uma falta de atenção, um descuido momentâneo, não foi isso que tirou o projeto de Deus da vida de Moisés. Só que a desobediência dele causou na vida dele uma consequência. Qual foi a consequência, irmãos? Ele não entrou aonde Deus havia prometido. Às vezes acontece conosco, nós estamos caminhando, nós estamos lutando, nós estamos trabalhando, e parece que nós estamos caminhando, andando, Doni, em uma lama com pneu careca. Você trabalha, você acorda 4 da manhã, 5 da manhã, você chega em casa meia-noite, você não para e tal, e nada acontece na sua vida. Sabe o que você está fazendo? Você está fazendo a coisa certa, mas da forma errada. Você está fazendo a coisa certa, mas você está fazendo do seu jeito. Você está fazendo a coisa certa, todos trabalham, é o certo. Todos acordam cedo, é certo isso. Todos honram o trabalho, todos dão o seu melhor, é certo isso. Mas a forma, muitas vezes, como nós estamos fazendo ou administrando aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, tem gerado, sabe o que? Prejuízo na nossa vida, Doni.
porque nós estamos fazendo a coisa certa da forma do Paulo. Falando aqui, nós não estamos fazendo a coisa certa conforme Deus está nos orientando. Amém, queridos? Exatamente isso que acontece aqui na história de Moisés, nesses 13 primeiros versículos do capítulo 20, que é uma passagem que ela nos confronta de fato profundamente, porque de fato aqui, irmãos, Moisés não era qualquer um, ele era um homem que falava com Deus face a face. As escrituras nos garantem isso. Ele era um líder escolhido, separado, guiado por Deus desde o seu nascimento. Mas mesmo assim, Moisés falhou em um certo momento. Ser filho de Deus não vai nos isentar de falharmos. Por isso que nós temos que andar em vigilância o tempo inteiro, ouvindo a voz de Deus, buscando ao Senhor, não buscando a nossa justiça própria, mas buscando ao Senhor, ouvindo ao Senhor em todo o tempo, para que as nossas ações não tragam em nós mesmos, a nossa família, prejuízos. Sabe por que essa palavra ela fala ao nosso coração? Porque também nós falhamos. Nós também chegamos ao limite. Moisés chegou ao seu limite aqui. O povo colocou ele na parede. Ô Moisés, ô fulano, ô ciclano, cadê a água? Cadê a comida? Ei, cadê? Vai chegar uma hora que o cara vai explodir. Vai chegar uma hora que o cara vai... Nós também ficamos cansados. Nós também perdemos a paciência, nós também perdemos o foco. E muitas vezes até a sensibilidade nós perdemos também. Porque as pessoas nos pressionam de todos os lados. Qual é o nosso papel? Nós precisamos de fato, querido, estar conectado o tempo inteiro ao Senhor. E o ponto aqui mais poderoso aqui dessa passagem não é o erro de Moisés, não é isso que eu quero frisar aqui. O ponto mais poderoso aqui, sabe o que é? É que Deus continuou amando Moisés, mesmo ele agindo de forma errônea. Eu não sei se você precisa ouvir isso, mas Deus quer falar com alguém aqui. Deus continua te amando mesmo você estando aí onde você está. Deus continua fazendo, não é por conta das suas ações, é por conta do seu coração. É pela sua vida. Jesus foi para a cruz do Calvário não para nos trazer benefício, mas para nos trazer salvação. E foi por conta da salvação que Ele derramou amor sobre nós. Mesmo eu e você ainda errando muitas vezes. Mas isso não dá os direitos para nós, irmãos, de continuarmos errando. Porque senão, dona Cássia, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão sair daqui e falar assim: o pastor falou que eu posso errar, porque Deus continua me amando. Ele continua te amando, mas Ele vai exigir de você uma mudança de vida, uma mudança de caráter, de atitude, para que você possa desfrutar de tudo que Deus tem para você. Irmãos, nós precisamos sair daqui com essa consciência, e não com a consciência de que, não, se eu errar, Deus me ama. Ele amou Moisés até o último, mas Moisés não pisou aonde Ele havia prometido. Sabe por que muitas vezes você não está chegando aonde você gostaria de chegar, ou aonde Deus falou para você que ia te levar? Porque você está fazendo da forma certa. Você está fazendo o quê? A coisa certa da forma errada. Mas eu estou fazendo certo, mas eu estou entregando, mas eu estou doando, eu estou dando dízimo, eu estou... O que você quiser pensar, querido. Se você está fazendo algo com o seu coração longe de Deus, eu vou dizer algo para você: olha como eu posso. Não faça até que você se converta por completo. Porque aquilo que era para ser bênção na sua vida pode se tornar maldição por conta da sua desobediência. Amém? Vamos lá. Eu coloquei aqui algumas questões importantes para nós olharmos e entendermos desse texto.
o que aconteceu, por que aconteceu, aonde aconteceu, o que isso fala ao coração da igreja. Ele aconteceu, na verdade, em uma época, irmãos, que Deus havia falado com estes homens. Aconteceu no deserto, isso não aconteceu numa cidade, numa metrópole, aconteceu no deserto. Aqui já era o final da peregrinação do povo, já estava batendo as portas, a terra prometida. O negócio estava perto de acontecer, a promessa próxima de ser cumprida. Olha, a promessa está perto de acontecer, e muitas vezes não falta nada, irmãos. Deus só quer ouvir o nosso coração, e nós, muitas vezes, nós não entramos, não pisamos na terra, porque nós fomos desobedientes no detalhe. Deus ia fazer o milagre, Deus ia alimentar o povo. Aliás, Deus já havia feito isso. Deus já tinha feito grandes coisas. Deus já tinha enviado maná. Deus já tinha enviado muitas coisas para essa turma. Deus já tinha enviado água. Deus já tinha feito milagre. Você acha que Deus não amava aquele povo? Deus ia fazer o milagre novamente. O milagre estava batendo as portas. Quantas vezes nós olhamos para a nossa vida e falamos assim: agora vai, eita, agora vai, está perto, vai romper, meu Deus, vai acontecer. E aí, de repente, trava, acontece. Eu me lembro em 2016, eu estava com o Doni, com a Cida e mais alguns irmãos em São Roque, numa confraternização, e nós estávamos saindo de lá por volta das 13 horas, e estava chovendo muito, e na época dentro do sítio o meu carro começou a patinar, lembra, Doni? E nós ficamos mais ou menos uns 10 minutos com o carro patinando, e joga pedra, e joga madeira, e joga, e não sai. Enfim, saiu. No meio do caminho, irmãos, nós sofremos um acidente. Foi um acidente que a Giovana ficou presa nos ferros, com 6 meses de idade. Aí eu poderia olhar para uma situação dessa e falar assim: está vendo? Se o meu carro não tivesse patinado, não havia sofrido um acidente. Como Wesley bem disse, o testemunho dele. Mas eu preferia olhar e falar assim: como Deus é perfeito. Ainda que o carro destruiu, a minha filha está em perfeito estado. O que Deus queria fazer comigo? Ele queria mostrar que Ele era Deus. Ele queria falar assim: Paulo, independente de qualquer coisa, a sua vida está patinando, mas eu continuo sendo Deus. Como? Olha isso, olha para o carro totalmente destruído, a minha filha presa nos ferros, um desespero. E a mão de Deus estava sobre ela. Deus não queria que eu ficasse lamentando pelo pneu que estava derrapando. O que Deus queria me mostrar é que Ele estava cuidando. O maior milagre, irmãos, não foi, aquilo que aconteceu. O maior milagre foi aquilo que eu vi. A minha filha saindo, chorando nas mãos do bombeiro. E eu olhei para aquilo e falei: Deus, é isso. É isso, é isso. Eu tinha 2 opções: eu lamentava, ou eu via o amor de Deus que é revelado em nós. Primeiro ponto importante: a obediência é uma expressão de confiança em Deus. Volta lá por gentileza, eu vou voltar aqui. Verso 7. E verso 8, o Senhor disse a Moisés: pegue a sua vara, o seu bastão, o seu varão, o que você quiser, a sua versão estiver falando, que está à frente da arca da aliança. Depois você e Arão, o que vocês vão fazer? Vocês vão reunir esse povo, e na frente de todos, deem ordem à rocha, e dela sairá água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber
para o povo e também para os seus animais. Obediência, querido, é uma expressão de confiança. Deus já havia falado ao coração deles. Agora, qual que era a atitude deles? Apenas obedecer. A direção aqui foi específica, foi direto. A ênfase era o quê? Falar. Apenas falar a rocha, não agir pela força do homem. Muitas vezes o que acontece? Deus nos dá uma direção clara, objetiva, e na hora da nossa execução nós esquecemos. Em vez de falar, nós batemos. Em vez de tocar, nós espancamos. Em vez de amar, nós viramos as costas. É muitas vezes o que acontece conosco, e é justamente o que aconteceu aqui. A obediência como um ato de confiança à palavra de Deus. Nós precisamos ter isso claro. Eu obedeço não porque eu quero benefício, eu obedeço porque a obediência gera ao meu coração bênçãos. É o que a Bíblia diz. A falha de Moisés não foi apenas aqui, querido, um ato físico. Ah, mas ele feriu fisicamente. Não. Na verdade, o gesto desse homem revelou o quê? O teu coração naquele momento. O gesto dele revelou como que estava ele por dentro. A confiança dele na direção de Deus ali, ela tinha sido momentaneamente ofuscada pela frustração. Eu confio em Deus, mas eu estou frustrado com esse povo. Foi isso que Moisés fez. Ele confiava no Senhor, mas de tanto a galera colocar ele na parede, o que aconteceu? Ele ficou frustrado, ficou bravo, ficou nervoso, ficou irritado. E quantas vezes nós não agimos dessa forma? E Deus está falando assim, calma. E você está assim, eu tenho a força. Quem lembra desse desenho? Lembra desse desenho? Não é da sua época, né? É o He-Man, né? Eu tenho a força pelos poderes de Grayskull. Nós falamos assim. Nós agimos assim. Deus está dando a nós uma direção e nós puxamos a espada da justiça. Nós puxamos a espada da razão. Esse povo agora vai ter que me engolir. A unção do Zagalo vem sobre a nossa vida. Esse povo vai ter que me engolir. Mas Deus não falou para nós agirmos assim. O amor revela quem nós somos. Nós não amamos porque nós queremos benefícios. Nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Então eu não pago com a mesma moeda. Eu não levanto a espada do He-Man. Eu não levanto o não sei o que da She-Ra. Eu não faço nada disso. Eu ouço a voz do Senhor, porque Ele comunicou claramente ao meu coração. E eu, no papel de servo bom e fiel, sou um discípulo obediente. Amém? A raiz do problema aqui, queridos, não foi a ação. A ação de Moisés não foi a raiz do problema. A raiz do problema foi a motivação. Ele foi motivado. Por ira, por reclamações. Deus age pelo poder da sua palavra em nossa vida. Deus não age pela nossa força humana. Aqui nós não vimos o poder de Deus na ação de Moisés. Nós vimos o poder de Deus tirando água da pedra, dando de beber para o povo. Deus poderia falar assim, olha Moisés, por conta da sua ação o povo vai sofrer consequência. Mas por amor às pessoas, Deus fez independente da ação de Moisés. Muitas vezes Deus vai fazer independente das nossas ações, porque Ele é o Senhor.
Ele é aquele que abençoa, Ele é aquele que dá, Ele é aquele que tira, Ele é aquele que faz. Deus não ia punir ou não puniu o povo porque Moisés foi desobediente. Pelo contrário, Deus mostrou o teu amor incondicional, independente das motivações pessoais de Moisés, que ficou bravinho. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, vê se ela está bravinha. Não, né? Sabe o que acontece, queridos? Olha aqui para mim. A emoção de Moisés, ela fala muito sobre nós. Moisés, ele não era rebelde. Olha aqui para mim. Moisés não era alguém rebelde. Ele só estava cansado, exausto. Ele estava emocionalmente sobrecarregado. Ele estava magoado pelas constantes críticas que as pessoas fazem a nós. Moisés não era rebelde. Moisés foi escolhido no ventre. Foi separado. Ele só estava com algumas dificuldades que muitas vezes nós também passamos. Ele só estava passando por uns momentos que muitas vezes nós passamos. Sabe quando nasceu ou quando nasce a desobediência? Quando a dor interna fala mais alto do que a voz de Deus. Foi isso que aconteceu com Moisés. A dor dele, pessoal, falou mais alto no coração dele do que a voz de Deus. E muitas vezes acontece isso conosco. Porque nós estamos passando por momentos de dificuldades, de alegria, de tristeza, enfim. Nós achamos que a voz do nosso coração é a voz que pode comandar a nossa vida. Mas a Bíblia já é clara a esse respeito. Que o coração do homem, ele é o quê? Ele é enganoso, então nós precisamos tomar cuidado. A dor interna neste momento falou mais alto do que a voz de Deus. Sabe o que acontece? Quando nós confiamos, nós obedecemos. Se você confia em Deus, você obedece a Deus. Agora, se você confia nos seus braços, você vai obedecer o seu coração. Aqui foi um momento de dúvida. E na dúvida, o que acontece? Na sua grande maioria das vezes, nós agimos por conta própria. Segundo ponto, as consequências são reais, mas não são ou não é o fim da história. As consequências de Moisés, elas foram reais, mas a história não acabou aqui na consequência dele. O povo continuou. Deus continuou falando com Moisés. Deus continuou usando a vida dele. Ele continuou guiando o povo. Ele continuou sendo usado por Deus. Vamos ver? Volta aí por gentileza na sua Bíblia. Lá no capítulo 20, no verso 10. Olha só. Moisés e Arão, eles reuniram o povo na frente da rocha. E Moisés disse a eles: agora escute aqui, olha isso. Ei, escute aqui. Gente rebelde, mais ou menos assim, ei, escute aqui, vou falar com vocês aqui, ó. Será que nós vamos ter que fazer sair água desta rocha, para poder dar para vocês o de beber? Será que nós vamos ter que fazer isso? Moisés levantou a mão, bateu na rocha 2 vezes com o seu bastão, saiu muita água, e o povo de fato tiveram o que beber. Aqui nós vimos claramente algumas questões importantes. O erro de Moisés, a provisão de Deus acontecendo apesar da falha de Moisés. Presta atenção, a provisão de Deus acontecendo apesar da falha, e a correção de Deus sendo aplicada aqui. Aqui o texto nos mostra que há consequência naquilo que Moisés fez,
mas não há rejeição. Repita comigo: a falta de obediência vai gerar consequências na minha vida, mas não gera rejeição de Deus na minha vida. Amém? Você entendeu o que você falou? Nós temos consequências. Os nossos erros, eles vão nos custar, mas os nossos erros não vão nos fazer menos amados por Deus. Mas Deus, Ele vai sim nos corrigir. Por quê? Não porque Ele é um Deus maldoso, não porque Ele é um Deus zangado, não porque Ele é um Deus ruim, pelo contrário, porque o amor dEle revelado em nós alcança o nosso coração, porque Ele nos ama. Deus ama Moisés. Reparem em algo fundamental. Deus falou com Moisés, depois disso, Ele continuou falando. Deus continuou usando Moisés depois que aconteceu isso. Deus continuou caminhando com ele depois que aconteceu isso. Deus continuou honrando Moisés diante do povo depois que aconteceu isso. Ele sofreu consequências, mas ele não foi rejeitado. Ele não foi rejeitado. A correção de Deus na vida deste homem não foi um abandono. Tem gente virando as costas para Deus porque Deus está corrigindo. Não vou mais, Deus está me corrigindo. Não vou mais porque eu estou sendo corrigido. Que bom, que bom. Quantos são pais aqui? Levanta a mão. Você só corrige seu filho porque você ama seu filho. Você não corrige seu filho porque você quer matar ele. Às vezes dá vontade, né? Mas a gente não faz. É a mesma coisa a Deus conosco. Imagina o coração de Deus olhando para o Paulo. Fala: Jesus, esse gordinho de novo. Lá vem ele. Eu já falei para ele não fazer isso. E lá vai ele fazer de novo. Lá vem o Wesley, 210 km por hora de novo. Eu vou guardar ele mais uma vez. Deus está falando aí, Wesley? Tá? É por amor, viu, Janine? Tá bom? Mas Deus, Ele não nos abandona. Ele nos ama. Deus não vira as costas para nós quando está corrigindo. Ele está corrigindo porque é um amor no coração do Pai para com seus filhos. A disciplina não foi abandono. A disciplina foi um amor em ação. Existe uma frase do pastor Carlos Alberto muito real, e eu amo isso. O amor é o que o amor faz. Não ame com palavras, ame com ações e atitudes. Falar que você ama é muito fácil. É muito fácil. Porque falar, até o papagaio fala, como diz o ditado. Mas o papagaio não abraça. Mas o papagaio não demonstra reação. Agora eu e você, nós podemos sim fazer e executar essa frase de que o amor é o que o amor faz. Não adianta eu falar que eu amo a Cris sem que eu não tenha atitudes que demonstrem este amor. Não adianta nada. Eu amo meu marido, mas tudo bem, só vou dar umas pauladas na cabeça dele. Nossa, tudo isso é amor? O amor é o que o amor faz, então vou bater nele. Calma, não é isso que eu estou falando. O amor é demonstrado em ações, em atitudes. Às vezes nós estamos vivendo, irmãos, e nós não estamos colocando em prática aquilo que Deus já colocou ao nosso coração para nós sermos exemplos para as demais pessoas. Quantas vezes Deus falou ao nosso coração e quantas vezes nós viramos as costas achando que Deus estava nos abandonando, aonde na verdade Ele estava apenas nos corrigindo, assim como Ele estava fazendo com Moisés. Deus deixou de falar com Moisés? Nós vimos aqui, não deixou. O povo ficou estagnado naquele momento, naquele local do deserto, ou o povo continuou avançando? O povo continuou avançando.
Ali foi só um momento. O cansaço bateu. O medo bateu. A insegurança bateu. A vontade de parar bateu. E depois a justiça própria subiu ao coração. Deixa comigo, Senhor. O Senhor vai dar o que beber para essa galera? Vou. Então tá bom, deixa comigo, que agora eles vão ter que me engolir. Ó, Deus vai fazer, mas ó. Não, Deus já fez. Você não precisa falar. Deixa Deus fazer. Você não precisa falar. Deixa Deus fazer. Deixa Deus corrigir. Deixa Deus mostrar o amor dele. Deixa Deus transbordar, usar a sua vida para transbordar. A correção de Deus mostra para nós o cuidado, não a rejeição. Não vire as costas porque você está sendo corrigido. A correção de Deus na nossa vida não tem o objetivo de destruir, não, queridos. A correção de Deus na nossa vida tem o objetivo de restaurar o nosso coração. Nos colocar no propósito de novo, alinhar a nossa visão com a visão dele. Ei, colocar o propósito eterno no nosso coração. A intenção de Deus nos corrigir é nos moldar no caráter dele, não na nossa própria vontade. A intenção de Deus nos corrigir é nos colocar na rota da santidade, é limpar o nosso coração, é tirar os espinhos que nós estamos pisando. Essa é a intenção de Deus, não é virar as costas para nós. Aliás, ele nunca virou as costas para ninguém. Moisés não perdeu a sua identidade por causa do seu erro momentâneo. Moisés não perdeu o seu chamado porque Deus corrigiu ele. Moisés não perdeu o amor de Deus porque ele agiu por ações próprias em um determinado momento. O que ele perdeu apenas, e que muitas vezes nós perdemos também, sabe o que é? É apenas um privilégio específico. Ou vou ser mais claro, Deus deixa de colocar algo na nossa vida que nos prometeu por amor a nós. Quantas vezes nós deixamos de viver muitas coisas? Não é que Deus tirou e Deus foi ruim na nossa vida. É que Deus estava apenas nos colocando na rota do amor dele novamente. E terceiro e último ponto. Wesley, se quiser preparar. Deus, ele continua operando e nos amando, mesmo através dos nossos erros. Nossa, pastor, que coisa maluca é essa? Olha lá no verso 11, rapidinho para a gente finalizar. Moisés levantou a mão, bateu na rocha 2 vezes com o bastão e saiu muita água, diz a Bíblia. Eu não sei se na sua é assim, mas a minha Bíblia aqui é muito específica. Ela diz assim, ó, saiu muita água. Muita água. E o povo e os animais beberam. Moisés errou. Falhou na missão momentaneamente. Mas Deus continuou operando e amando aquele povo. Deixa eu dizer algo para você. Você não é resultado da tua falha, você é resultado do amor de Deus. Ah, eu falhei, porque eu falhei, eu vou parar. Não, você falhou, entra na rota novamente, se coloca na posição de servo bom e fiel, entra na linha da correção, seja corrigido, volte ao primeiro amor e comece a andar de novo, querido. Ei, não parou aqui a história. A sua história não está parada aonde você acha que você está. Deus tem mais para fazer, Deus tem mais para operar, Deus tem mais para derramar, Deus tem mais para transbordar, queridos. O que eu preciso? Entrar na rota da santidade, entrar novamente no propósito de Deus, voltar ao primeiro amor, aceitar a correção e sentir-se amado.
Sabe por que nós amamos? Você ama a pessoa que está do seu lado? Olha aí para ela. Você ama mesmo? De verdade? De verdade? Sabe por que você ama? Sabe por que você abriu um sorriso largo para essa pessoa? Porque Deus te ama muito. Quem muito é amado, muito é perdoado. Vou repetir para você. Quem muito é amado, muito é perdoado. Viu? Deus te ama de uma maneira incondicional. Sabe que essa mensagem finalizando revela aqui algo extraordinário. Mesmo quando Moisés errou aqui, queridos, Deus continuou agindo. O seu erro não é o fim da sua história. O seu erro não é o fim da sua caminhada. Nós estamos caminhando para o final do ano, queridos. E muitos já pararam. Eu não quero mais. Não quero mais fazer. Não quero mais cantar. Não quero mais louvar. Não quero mais tocar baixo, alto, guitarra, seja lá o que for. Não quero mais. Não, irmãos. Entra de volta na rota do primeiro amor. Entra de volta. O erro de Moisés não impediu o milagre acontecer. O erro não impediu a água de sair. A falta de obediência não impediu Deus de operar. O povo foi suprido. O milagre aconteceu. Por que, pastor, isso aconteceu? Porque o milagre não dependia da perfeição de Moisés. O milagre não depende da minha e da sua perfeição. O milagre depende única e exclusivamente da fidelidade de Deus na nossa vida. Não depende de nós, depende da fidelidade. A nossa falha não anula o propósito divino. A nossa falha não anula o que Deus tem para fazer na nossa vida. Quando nós nos arrependemos e nos colocamos debaixo da unção de correção do Senhor. Deus usa as pessoas imperfeitas para realizar as suas obras. Olha para nós, irmãos. Olha para nós. Olha o que Deus fez. A Bíblia, ela nos garante isso. O que aconteceu com Pedro? Pedro negou Jesus. E o que Jesus fez com Pedro? Fez dele um pilar da igreja primitiva. Mas o erro dele não era para condená-lo. Não. O erro dele fez com que ele aprendesse e Deus usasse ele como um pilar da igreja. E João Marcos, que desistiu no início, depois este homem se tornou útil no ministério que Deus colocou ele. E Tomé, lembra de Tomé? Todo mundo, eu sou que nem Tomé, eu tenho que ver. Né? Esse não é o ditado político aí? Tem que ver para crer. É mesmo? Olha o que Deus fez com Tomé. Tomé duvidou, Jesus revelou-se a ele com paciência e com amor. O amor de Deus na nossa vida revela quem nós somos. O amor de Deus na nossa vida revela o que nós pensamos. Eu quero convidar você a ficar de pé.